Olá galera, boa noite, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, que dentro da medida do possível tenham passado um bom feriado, né? Que estejam tranquilos, se cuidando, cuidando da família, e continuo com fé, com esperança nas minhas orações para que todos nós possamos em breve voltar a se encontrar numa aula tradicional, presencial, né? E podemos rir bastante de tudo isso, mas sobretudo que a gente enfrente da melhor forma possível esse momento, esse período, redescobrindo coisas importantes, resgatando valores e se preparando para o pós-evento, porque a gente certamente não vai voltar ao normal. Algumas coisas, ou pelo menos não, a gente não vai, o nosso novo normal não será como era antes. Algumas coisas devem mudar, devem se adaptar. Certamente hábitos estão sendo construídos, criados, modificados em função de tudo isso que a gente está experimentando nesses tempos, e certamente alguma coisa disso vai ficar, né? Fiquem coisas melhores, que a gente possa fazer a diferença para que fique só aquilo que foi bom e que a gente resgate coisas importantes que a gente está deixando de experimentar ao longo desse período. Bom, a gente já reviu todo o nosso assunto e agora a gente vai avançar dentro da disciplina de administração para o terceiro setor. A gente vai falar hoje de uma função que foi levantada a bola no assunto passado. A gente vai falar de estratégias de captação de receita, né? Ah, Vamos diminuir aqui para a gente ficar bonitinho e vocês observarem aí o PowerPointzinho da aula nova. A gente vai colocar em anexo aí junto com os vídeos para vocês irem acompanhando. É importante a gente lembrar, né, a gente já falou sobre isso, sobre os desafios do terceiro setor, né, a ideia de que instituições sem fins lucrativos, organizações é, sem fins lucrativos ou não governamentais desenvolvam o melhor trabalho possível a um longo prazo para alcançar melhores resultados, né? Então, o desafio do terceiro setor é, de fato, manter e sustentar a perenidade das suas atividades. Para isso, demandam obter recursos efetivos para poder custear e manter a sua atividade, e também captar, às vezes, parceiros voluntários, tanto aqueles parceiros que ajudam financeiramente, como aqueles parceiros que ajudam em termos de trabalho, de voluntariado, né? Vimos, portanto, que esse é um desafio que faz com que o terceiro setor deixe de lado aquela vocação filantrópica do início da formação histórica da sua atividade, né? Baseada muito na ajuda das pessoas, e comece a considerar a sua atividade como uma atividade que precisa ser gerenciada, não para obter lucros, mas para obter os resultados fins da existência da associação. Ou seja, se é uma instituição para ajudar pessoas a terem uma formação profissional e conquistarem o primeiro emprego, ela deve ser orientada para captar pessoas necessitadas, juntar, oferecer para elas um melhor curso, criar uma experiência educacional positiva e ajudar ela a criar essa ponte com essa oportunidade de primeiro emprego. Então, para isso, é necessário recursos, é necessário pessoas, e é necessário, portanto, para alcançar recursos e pessoas voluntárias, hoje o terceiro setor ele precisa ser administrado de forma profissional, assim como as empresas, construindo assim uma identidade na medida em que alcança seus objetivos, ou seja, ela precisa demonstrar o seu papel. Nesse sentido de gestão, e aí a gente falou de que esse desafio de perenidade
para obtenção e a obtenção de recursos necessários para atingir os seus objetivos com base na missão e visão, a gente já viu na aula passada, no assunto passado, como é importante funções bem desempenhadas dentro da área de gestão de pessoas, dentro da área de recursos humanos, dentro da área de confecção de projetos, o gerenciamento de projetos, a parte administrativa, mas sobretudo a parte de marketing, né? De construir uma imagem positiva que estabeleça valor para o que essa organização faz para a comunidade, para o Estado, para as pessoas, e que isso seja motivador para que pessoas se voluntariem e doem, né? Então, a captação acaba se tornando um desafio impreterível para todo mundo, dentro de uma organização sem fins lucrativos. E a gente vai observar que ela acaba sendo um departamento à parte, o departamento de captação de recursos, né? Lembrando, já relembrando, e isso certamente a gente viu, vocês viram em outras disciplinas, né? Que o planejamento ele perpassa uma ideia de processo, né? Mesmo no segundo setor, o planejamento ele perpassa essas etapas, né? De revisão, de naturalização da missão organizacional, ou seja, as empresas devem criar estratégias com base naquilo que elas definem como sendo a missão delas, aquilo que elas querem ser, onde elas querem chegar. Se ONGs querem, se organizações sem fins lucrativos, se organizações do terceiro setor querem auxiliar a sociedade, educando pessoas, desenvolvendo pessoas por meio do esporte, se querem auxiliar as pessoas por meio do ensino religioso, ou cuidar das pessoas a partir da saúde, da cultura, da educação, enfim, seja lá qual for a atividade, ou mesmo fiscalização e a prestação de contas, ela precisa definir metas do trabalho que ela quer desempenhar. Isso significa elaborar o custo de quanto isso vai demandar para essa instituição, e esse custo deve auxiliar a definição de metas de captação, uma vez que essa organização ela precisa de recursos. A sua atividade fim não visa lucro, mas ela precisa de verba, de financiamento, para que ela possa se gerir e alcançar os seus objetivos. Então, o planejamento, a gente observa como o planejamento dentro de uma organização sem fins lucrativos, ele segue em duas frentes. Tanto um planejamento administrativo, de marketing, do que cada departamento vai fazer, mas um dos departamentos acaba sendo o de captação de recursos. É preciso também estabelecer um plano de ação, e muitas vezes em associação com os outros departamentos, do que precisa ser feito para alcançar os melhores resultados, ou seja, alcançar os resultados financeiros para que a organização se sustente e funcione. Para isso, estabelece então um planejamento, um plano de ação, de táticas adequadas para isso, e deve ser colocada em prática. Junto, é claro, com um conjunto de métodos constantes de avaliação e controle para verificar se aquilo que foi traçado está tendo resultados ou não. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre esse planejamento estratégico para a captação de recursos, lembrando que isso, em parte, perpassa a lógica de marketing, né? Mas também perpassa a lógica de negociações, captação de clientes, que é visto de forma semelhante, ou pelo menos aproximada, dentro da área comercial, de vendas, né? Dentro da área de marketing, como captação de recursos e por aí vai. Mas isso tem muito a ver também com técnicas de negociação. Então, o pessoal da área comercial já fica atento, porque pode contribuir, colaborar muito aí, fazer um parâmetro
né, entre terceiro setor e segundo setor com suas experiências pessoais e a gente cria uma interação mais bacana nessa aula, ok? Bom, vamos lembrar também, e a gente já falou um pouco disso, que a captação dos recursos ela pode vir de diferentes táticas ou diferentes frentes de ação, né? Uma organização sem fins lucrativos pode hoje captar recursos a partir da doação, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. A gente, inclusive, comentou, e eu pelo menos tenho essa experiência pessoal na casa dos meus pais, várias instituições ligam para eles pedindo doações de R$ 10, né, cujo esforço vai ser mínimo, porque essas instituições mandam um motoboy buscar e tudo mais, né? Então eles entregam um recibozinho de que foi doado para a creche, para a instituição e tudo, enfim. Mas eu percebo que o caráter ainda é muito filantrópico, apesar de organizado, um sistema de telemarketing ativo, explicando, falando o que a instituição faz, né? É, e, e pedindo uma contribuição mínima. Vem aquela lógica toda que a gente já viu de marketing, né? Diminuição do esforço, o motoboy vai lá buscar, solidariedade. Mas a gente ainda vê pouco aí que a ideia dessa ação ainda se baseia muito numa filantropia, do tipo, me ajuda, né, a fazer esse trabalho. Talvez a oferta, o discurso de venda aí para esse cliente talvez não devesse só o de pedir dinheiro, mas o de realmente estabelecer uma parceria, né? De pedir uma contribuição, de solicitar contribuição visando os benefícios que tem feito a sociedade. Ou seja, é preciso que essas estratégias considerem a ideia de prestação de contas, de demonstrar como o dinheiro foi utilizado no final para o benefício e a funcionalidade da ONG, né? Tudo de modo a construir uma imagem mais positiva e benéfica que garanta essa doação por mais tempo. Assim como as doações, e lembrando, doação por definição é um dinheiro que é dado sem a expectativa de retorno, hoje a gente tem uma grande política, né, do segundo setor em apoiar causas sociais. Vem sido fomentado muito pelo discurso da responsabilidade social, do reconhecimento de que o Estado não dá conta de atender a todas as demandas da sua população e que o segundo setor, de um modo geral, com um lucro enorme em função de toda a circulação do mercado, deveria contribuir de alguma forma também adotando essas causas, né? Por outro lado, isso tem sido trabalhado como uma forma de valorização da imagem da marca, isso tem sido utilizado como uma forma de redução de custos, uma vez que as empresas vão se demonstrando para serem vistas como socialmente responsáveis, elas conseguem negociar com o Estado deduções de impostos, né? E tudo isso tem feito com que o segundo setor apoie causas, mas essas causas não são feitas de modo filantrópico. Eles têm todo um regimento, né? E tem uma expectativa de retorno, não um retorno financeiro, mas de um retorno social, né? Ainda mais evidente do que aquele retorno que poderia ser dado às pessoas que fazem doações, né? Então o patrocínio ele é diferente da doação porque ele é aquele tipo de apoio que as empresas ou pessoas físicas podem dar a uma ONG ou uma organização do terceiro setor, mas sobre todo o regimento de políticas necessárias para fazer isso de forma adequada e correta, né? Ou seja, toda a burocracia necessária para que essas empresas atendam às suas políticas e tenham as suas contrapartidas com o governo, mas também garantam e tenham segurança de ter as contrapartidas vindas da própria ONG.
Vamos dar uma pausazinha nesse vídeo e a gente volta no próximo, continuando isso.